Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Louvamos a Deus, Ele é maravilhoso, em todo tempo Ele é bom. Podemos cantá-lo até esse momento. A última música fala realmente daquilo que nós temos vivido, a salvação de Deus. E há uma grande mensagem em todas as outras demais mensagens da última música. Ele veio para te salvar. Quando nós entendemos o poder do Evangelho, que alcança a humanidade, que alcança os povos. É por isso que em Apocalipse a grande centralidade da salvação está na promessa. E todos os povos, todas as línguas e nações confessarão: Cristo é o Senhor. Então, quando cantamos que o Deus eterno se fez carne, habitou entre nós, com a finalidade de salvar as nossas vidas, isso deve ser para nós o maior motivo da nossa alegria. Então, louvado seja Deus, engrandecido é o nosso Pai, que olhando para nós com tão grande e abundante misericórdia, enviou o seu Filho para salvar o seu povo. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Do versículo 24 ao 30, tá? Vamos ler o fragmento todo. Marcos 7, do versículo 24 ao versículo 30. O mesmo texto aparece em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, dando um complemento a essa perspectiva do Evangelho de Marcos. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse Jesus: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio havia se retirado. Palavra do Senhor. Pai, nós nos prostramos diante da tua palavra agora, reconhecendo a sua inerrância e a sua total importância para as nossas vidas. Inspirada e expirada por ti, ela é totalmente útil para que desenvolvamos a nossa salvação, para que conheçamos ainda mais o Senhor e para que compreendamos a missão da igreja na face da terra. É o teu Evangelho, é o poder do Senhor para a salvação do homem, é o poder do Senhor que transforma, que redime. Cremos na tua palavra e sabemos que dela água viva é derramada de forma abundante sobre nós, que sacia a sede da nossa alma, que fortalece a nossa mente e que aperfeiçoa os nossos desejos. Silencia toda a preocupação que temos nesse momento, tudo aquilo que possa ser obstáculo
para a compreensão da tua voz, que seja retirado por ti, e que somente a sua voz seja ouvida pelos ouvidos do nosso coração. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus havia multiplicado os pães, é o contexto remoto, alimentado as multidões de uma forma tão grandiosa, tão poderosa, e exercido diante os olhos de todas aquelas testemunhas, uma vida de intimidade com Deus. Ele orou ao Senhor, ele louvou a Deus e colocou diante todas aquelas multidões a sua total dependência do Pai. Uma vez a multidão alimentada, o Senhor a despediu. Porém, nesse ínterim de despedida daquelas pessoas, Jesus deu a ordem aos discípulos para que tomassem o barco e para que navegassem. Depois disso, Jesus mais uma vez nos mostra a importância da devocional, a importância da oração, e vai para o monte e fala com o Pai, ora ao Senhor. De madrugada, ele resolve ir até os discípulos de uma forma inesperada, mostrando que Deus faz infinitamente mais daquilo que nós conhecemos. Ele é surpreendente. Caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Chegaram do outro lado, região da Galileia. Ali Jesus falou com alguns fariseus, que eram os guardiões da palavra naquela época, e também com alguns escribas estudiosos, no momento em que questionaram Jesus, dizendo: seus discípulos não têm uma prática de higiene pessoal. E aí Jesus deu uma grande lição àqueles homens, às pessoas que estavam ali, aos discípulos e a mim, dizendo que o que realmente contamina as pessoas não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que procede, que sai dos nossos corações, revelando que há uma maldade, revelando que há uma contaminação muito maior do que qualquer outra na esfera da higiene pessoal, na esfera da alimentação. A contaminação do pecado. Jesus deixou aquele povo, aquele diálogo acabou e ele continuou a sua viagem missionária. E então chegou nessa região chamada Tiro, nas terras de Tiro, que fica bem próximo ao povo árabe, uma região mais ao norte do Mediterrâneo. Próximo também às terras onde ele estava, visto que ele fazia suas viagens andando. E o relato é muito claro. Vejam, por gentileza, o versículo 24 e leiam numa só voz. Tiro foi uma cidade conhecida no Antigo Testamento. Os reis de Tiro sempre negociavam com Israel, por exemplo, com Davi e com Salomão, enviando para Israel madeiras de alta qualidade e grandes marceneiros para que pudessem trabalhar em Israel. Por um outro lado, Israel correspondia com cereais, com a produção do campo, e alimentava a população de Tiro. Mas Tiro também foi responsável pela iniciação da adoração a Baal no meio de Israel. A idolatria, a infidelidade a Deus, o reconhecimento de Baal dentro do povo de Deus foi iniciado por aquela cidade. Tiro, então, uma cidade distante do Senhor, de pessoas pagãs, rebeldes,
que não se preocupavam com o conhecimento do divino, que desconheciam a grandeza de Yahvé e que não reconheciam em nenhum momento a bondade, a provisão do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o Antigo Testamento revela para nós um oráculo de salvação para Tiro. Abra sua Bíblia, por gentileza, sem desmarcar o texto básico. No livro de Salmos, número 87, versículo 4. Salmo 87, versículo 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, da Babilônia, e ainda prossegue dizendo: eis aí, Filistia, e Tiro com Etiópia, lá nasceram. O Salmo 87 é um oráculo de salvação. A promessa que a redenção por meio do Messias alcançaria outros povos. A promessa que o Evangelho, que é a pregação das boas novas, tomaria os corações das pessoas menos prováveis possíveis. Como a população de Tiro também havia recebido a promessa da redenção. E isso se cumpre de forma maravilhosa nos evangelhos de Mateus, capítulo 4, versículos 24 e 25. Mais tarde você pode conferir. E também no evangelho de Lucas, também de forma muito clara, no capítulo 6, versículo 17. Nos dois textos, os relatos nos ensinam que entre as pessoas, entre os povos que estavam ouvindo Jesus, sendo curado por Jesus, sendo resgatados por Jesus, sendo ministrados por Cristo Jesus, estavam pessoas de Tiro. Ou seja, a promessa da salvação cumpriu-se em Cristo Jesus. Mas diferente do texto de Mateus e de Lucas, nos quais o povo de Tiro procurou a Jesus em dois momentos, nesse texto é Jesus quem vai para Tiro. É o Evangelho que procura as pessoas. É o alcance transformador do Evangelho que procura as ovelhas do bom pastor que ainda não estão no aprisco. Como o próprio Senhor nos ensina em João capítulo 10. Eu tenho outras ovelhas, mas que não estão no aprisco, que não estão no rebanho. Estão perdidas, estão afastadas, estão em pecado. Mas há uma promessa maravilhosa, revelando o grande amor de Deus, quando Jesus complementa: mas me convém buscá-las. E é isso que está acontecendo. Quando Jesus sai da Galileia, passa por Genezaré e vai então para a região de Tiro, essa é a promessa cumprida. Jesus começa a buscar ovelhas que não participavam ainda do povo de Deus, que não eram descendentes de Abraão. A graça começa a ser estendida para todos os povos. Versículo 24 ainda há algo maravilhoso. Quando Jesus mostra para aquela realidade cultural uma necessidade dentro das suas missões, das suas viagens, dos seus trabalhos. Às vezes passa despercebido algum conceito que se relaciona com a natureza humana de Cristo. E você percebe isso no versículo 24. Ele entrou numa casa e procurou ocultar-se. O que significa isso? Jesus daria continuidade à sua viagem. Você pode ler posteriormente nos versículos 37 e 38. Então, Tiro não estava dentro de um cronograma dessa viagem. Foi apenas uma parada de Jesus, como foi a parada também na região de Samaria, à beira
do poço de Jacó, no momento tão maravilhoso da viagem, no qual ele alcança uma mulher, e por meio daquela mulher, o evangelho alcança muitas pessoas daquela cidade. Mais uma vez acontece isso. Ele entrou numa casa, ficou em silêncio com os discípulos, revela uma necessidade de uma parada, de um descanso. Em muitos relatos nos evangelhos você percebe que ele faz isso. Ele para, ele reflete, ele chama os discípulos para uma conversa mais próxima. Isso revela algo maravilhoso. Os momentos necessários que nós temos de parar e refletir na vida e refletir no quanto Deus tem feito por nós. Mas como que a salvação é ocultada? Como que a redenção das vidas, como que a transformação das histórias de homens e mulheres pode ser escondida? Como se esconde o sol da manhã? Como se esconde o Cristo, o Redentor vivo? E há algo maravilhoso, porque essa mulher então surpreende Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Talvez ela não esteve dentre dos grupos lá de Mateus e Lucas, mas talvez as pessoas que estiveram naquelas ocasiões voltaram para Tiro e falaram naquela cidade a respeito de Cristo. Muitos ouviram, e essa mulher certamente já havia ouvido falar de Jesus e soube que ele estava naquela casa. E tudo começa aí. Quando o evangelho nos alcança, ele coloca na nossa alma o desejo de buscar a presença do Senhor. Veja o versículo seguinte. Uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. O evangelho é falar de Cristo. O evangelho não fala de denominação, o evangelho não fala de conceitos próprios, teológicos, secundários. O evangelho não fala de figuras humanas, de pastor, de liderança. O evangelho não fala de igrejas. O evangelho fala de Cristo. É Cristo que tem que ser conhecido. É Cristo que tem que ser anunciado. É Cristo que tem que ser revelado aos povos. E é isso que transforma. Às vezes nós nos pegamos à tradição religiosa e entender que somente em reuniões como esta é que a salvação é operada, em que os corações são tocados. E não, há algo grandioso no evangelho que transcende as denominações, que transcende os templos, que transcende as paredes. E é isso que nós vemos. Não há nenhum relato de que essa mulher tenha sentado com um pastor, com uma liderança religiosa e se aprofundado no conhecimento de Jesus. Porque não é isso que salva, não é isso que transforma. O que salva e transforma é a salvação, é o chamado, é aquilo que a Bíblia chama de santa vocação, que é quando Cristo toca no coração das pessoas. Pode acontecer aqui dentro? Certamente, porque Cristo está aqui, mas não é somente aqui. E é isso que a mulher revela. Sem nenhuma tradição cristã, sem nenhuma tradição teológica reformada, uma mulher grega, e você vê no versículo seguinte, de origem grega, e Marcos dá esse detalhe, nos revelando algo poderoso, que não basta um conhecimento profundo, exegético, leitura de centenas de livros, para trazer para mim uma concepção de que eu conheço a Deus. Marcos fala uma mulher grega, sem nenhuma cultura cristã, se lança aos pés de Cristo. E quando ela se prostra,
ela reconhece o senhorio do Senhor. Ela reconhece que ali estava o Deus Todo-Poderoso, mas não para aí. Ela coloca nele toda a sua fé. Esse é o Evangelho, é isso que transforma as vidas. O tema que nós temos trabalhado, o Evangelho para os povos, nesse mês, é exatamente essa proposta para compreendermos que o que resta à igreja, que a missão da igreja é anunciar Cristo Jesus. Que as pessoas mais improváveis se renderão a Ele, pois aqueles que são dele ouvem a voz e correspondem ao seu chamado. Agora vejam o versículo seguinte, 26, leiam por favor. É o Evangelho que faz com que as pessoas reconheçam que só Deus é a solução para os nossos problemas. Nós valorizamos muito a ciência e deve ser assim. Nós reconhecemos a importância da psicologia, da psiquiatria. Nós reconhecemos, entendemos que é a providência de Deus dando sabedoria ao homem. Mas tem setores na alma do homem que somente o Evangelho pode trazer soluções e resposta. E é isso que acontece aqui. A mulher roga, a mulher clama. Ela tinha um problema muito grande. Qual é o seu problema? O problema dessa mulher, gente, talvez ninguém aqui experimentou, porque é terrível. A expressão de Marcos revela algo que Mateus não revela, quando ele fala ela tinha uma filhinha, que para alguns é carregado de uma forma carinhosa de tratamento, mas mais para dentro da hermenêutica do texto, tem a ver com uma pequena criança. Você sabe o que é uma criança possessa do diabo? Tem filmes por aí, mas você já viu isso? Acho que a maioria aqui não sabe o que é isso. De ter uma criança dentro de casa que nada mais poderia dar solução para ela, porque nada mais pode. Psicologia, psiquiatria, psicanálise, nada pode libertar o homem do poder do diabo. É o Evangelho que faz isso. O Evangelho é a esperança para aqueles que não têm mais esperança. O Evangelho é a resposta para aqueles que não acham resposta em nada mais, como aquela mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade e que havia gasto tudo o que possuía. Foi o Evangelho que trouxe a solução para ela. É por isso que nós devemos pregar a Cristo Jesus. É por isso que eu não posso perder a oportunidade em falar que há um Senhor que nos ama, que caminha conosco, que conhece as nossas dores e que traz para a humanidade a resposta e a solução para o maior problema dela, que é o pecado. Não são as enfermidades, não são as guerras, a fome. Por mais que tudo isto tenha marcado a história do homem, o maior problema da humanidade é o pecado, e a resposta para ele está na anunciação do Evangelho Cristo Jesus. Mas o texto continua nos ensinando algo precioso. Versículo 27, leiam por favor. Está em um texto muito complicado para se entender. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa e ela fala tão claramente aos nossos corações, ela reserva também momentos de grande complexidade. Principalmente quando nós não temos facilidade de fazer uma leitura desvencilhados da nossa cultura ocidental.
Então, chamar alguém de cachorro no Brasil ou no Ocidente é algo muito baixo. Muito baixo. Dentro dos jargões, das palavras depreciativas da cultura brasileira, cadela tem peso de prostituição. Então, quando alguém do Ocidente lê um texto desse, sem uma compreensão textual e sem um aprofundamento dele, vai falar o quê? Nossa, uma mulher angustiada, aflita, com uma criança possessa, se prostra e roga, depositando nele toda a sua fé, porque ela sabia que ele, somente ele, poderia salvar a sua filha. E a resposta dele é essa. Que Jesus é esse? Que respondeu para ela, olha, calma aí. Deixem que os meus filhos se alimentem com fartura. Sabe o que é isso? Não. Deixa o meu povo lá que eles vão comer muito. Porque não é justo tomar o alimento dos meus filhos e lançar para os cachorrinhos. A cultura do Ocidente naquela época era um pouco diferente da atual do Ocidente dos dias de hoje, né? Mas não tem a mesma realidade ou padrão de compreensão do cachorro para nós. O Brasil já tem mudado muito, né, pastor? A gente tem falado isso, né? Que infelizmente, hoje tem pai e mãe de pet, né? E eu falo infelizmente porque tá havendo uma inversão de valores muito grande. Provérbios fala que maldito é o homem que não cuida do animal. Então a Bíblia é contra quem machuca, quem bate, quem maltrata. A Bíblia é contra. Mas daí até para você chamar um cachorro de filho, colocar o seu sobrenome nele e falar que você vai casar, mas que você não vai ter filhos, que cachorro dá menos trabalho. Para o crente está precisando conhecer mais a Bíblia. Porque casamento, na perspectiva bíblica, ainda continua sendo para honrar a Deus, glorificar a Deus e colocar filhos nesse mundo para que brilhem a luz de Cristo no meio das trevas. Então, por isso que nós falamos, infelizmente. Não é porque nós não gostamos de animal, não. Eu tenho um cachorro, eu tenho uma calopsita, eu tinha um peixe, acabei de comprar um galo para pôr onde eu nem sei. Né, Paulo? Nem sei onde eu vou pôr. Se eu pudesse ter uma fazenda, eu teria uma fazenda porque eu gosto de animais. Gosto. Mas para o Oriente, por mais que isso soe muito ruim para nós, não tem o mesmo peso para os nossos ouvidos. Quando falou que os cachorrinhos não podem se alimentar da comida das crianças. Mas há também na Bíblia algo muito claro que nós não podemos negar. A salvação veio para o povo judeu. Não veio para nós. É o povo judeu o objeto da salvação. Cristo nasceu entre eles. É o povo de Deus. É o povo herdeiro da promessa. Mas esse povo não quis, o rejeitou. E a graça é estendida aos gentios, dos quais nós, e essa mulher cananeia, fazia parte. Foi isso que aconteceu. A resposta da mulher é algo maravilhoso. Leiam, por favor, numa só voz. Amém. Vamos lá? O Evangelho faz com que a humanidade reconheça o senhorio de Cristo. A mulher entra naquela casa na qual Jesus pensava em se esconder um pouco e se joga aos pés dele. Tu és Senhor.
O Evangelho faz com que a humanidade busque a solução em Cristo. A segunda parte era ora, ela clama para que Jesus expelisse o demônio que estava na filha dela. Terceiro, o Evangelho faz com que a humanidade reconheça os grandes feitos de Deus. É isso que nós vemos no versículo 28. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor. A mulher era regada de uma fé maravilhosa. Aqui Marcos fala que Jesus se agradou das palavras dela, mas Mateus fala que Jesus se agradou da sua fé. Senhor não é para qualquer um. Chamar Cristo de Senhor tem que ser alguém muito íntimo dele, que compreendeu que ele é totalmente dono da minha vida. Quando isso sai da boca de uma mulher grega, isso revela que o Evangelho não tem limitações, não tem paredes culturais, não tem muros ideológicos, não tem muros teológicos. O Evangelho está por cima de tudo isso. Ele alcança de uma forma tão poderosa que a pessoa que viveu distante dele a vida toda, no primeiro contato com ele, já revela transformações maravilhosas. É só o Evangelho que faz isso. O que mais pode transformar uma pessoa como o Evangelho faz em tão pouco tempo? Acho que o criminoso ao lado de Cristo revela isso para nós. Senhor, tenha compaixão de mim. Isso mostra o quanto que o poder do Evangelho transforma vidas, como se fosse no estalar de dedos. Foi isso que aconteceu com a mulher. E a declaração de fé dela é poderosa, porque é uma lição para a minha vida. Ingrato, que vive cantando chuvas de bênçãos teremos, que vive uma realidade de abundância da graça, da misericórdia e das provisões divinas. E ainda assim, reclamo, ainda assim, não o busco como eu deveria buscar, ainda assim, não o reconheço como ele deve ser reconhecido, ainda assim, sou negligente à missão que ele deu para a minha vida. Essa é a lição para mim. Uma mulher grega que responde com uma confissão de fé tão poderosa, dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas as crianças. Isso é maravilhoso. E aí você já percebe que a cultura da época era bem diferente. Os cachorrinhos era algo que estava muito ali perto. É isso que está acontecendo no Brasil hoje, mas com algumas limitações. Lá não tinha pai de pet, não. Aqui que está tendo, e no Ocidente que isso virou moda agora. Mas era algo bem familiar, estava bem próximo. Em outras palavras, sabe o que essa mulher disse para Jesus? Senhor, eu aceito a comparação. Eu aceito o que o Senhor está falando. Será que eu sou submisso a esse ponto? Será que eu sou submisso a Deus ao ponto de não questioná-lo o porquê daquilo que está acontecendo comigo e na minha família? Se Jesus falasse comigo da mesma forma, qual seria a minha reação? Já pararam para pensar nisso? Ele está dizendo, não, Senhor, eu compreendo, e eu aceito isso. Eu aceito, até porque os cachorrinhos se alimentam das migalhas. E aí é a grande lição para mim e para você. Por que nós não vivemos mais para Deus? Por que nós não servimos ainda mais o reino? Por que o maior prazer da nossa alma ainda não tem sido em todo o tempo viver para a glória de Deus, gente? Essa mulher está dizendo, Senhor, as migalhas é o bastante para nós. Eu não estou pedindo o que é de direito deles, não. Eu não estou pedindo o banquete que vocês têm, não. Que a igreja tem, não.
É isso que a mulher está dizendo. Não é o banquete que eles têm. Eu estou dizendo para o Senhor que aquilo que sobra deles é o suficiente, é o bastante para transformar a minha vida. É por isso que você tem que pregar o Evangelho. Para que pessoas como essa mulher possam dizer, sim, Senhor, eu sou grato, porque o Senhor faz coisas poderosas, mesmo que pareçam tão pequenas para muitos outros. Finalmente, esse diálogo termina de uma forma esperada, porque uma declaração de fé dessa não poderia construir outra expectativa, senão esse final. Versículo 29. Então disse Jesus, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Quarta verdade. Quando o Evangelho é anunciado, as pessoas são libertas de Satanás. Estão entendendo a importância da missão da igreja? Estão entendendo que quando Jesus nos deu o ID, é um imperativo, é uma ordem, não é uma escolha? Estão entendendo que muitas pessoas, até do seu convívio, da sua família, do seu dia a dia, estão com essa mesma sede, com essa mesma busca, e que não encontram solução em mais nada, e que você tem a resposta para essas pessoas. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que o diabo tem escravizado crianças, adolescentes, jovens, idosos? E a humanidade está cada vez e cada dia pior. Maldade, criminalidade, impiedade, numa atmosfera incalculável. E você tem a resposta para isso? Você tem a solução para isso? Já pararam para pensar que isso será cobrado de nós? Que o não exercitar a evangelização, a anunciação do Evangelho, fazendo com que pessoas deixem de sofrer e sejam transformadas, será cobrado de todos aqueles que negligenciam o ID de Cristo Jesus. O Evangelho liberta a humanidade das mãos terríveis de Satanás. Pode ir, a sua filha já está livre. Tanto Mateus quanto Marcos param por aí, não tem detalhes, não tem questionamentos, porque não poderia haver. Se uma mulher que já se lança aos pés, roga, clama, reconhece os grandes feitos, ela não questionaria, será que foi mesmo? Não. Ela volta para casa. Versículo 30, leiam. Amém. Tem muitas pessoas que precisam voltar para casa e terem os problemas da sua alma solucionados. E a chave está na mão da igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos fazer entender a nossa missão. Que entendamos que o Evangelho tem que ser anunciado e que ele tem um alcance incalculável. Ele alcança as vidas. Ele faz com que as pessoas reconheçam o senhorio de Cristo. Ele alcança as vidas. Ele faz com que as pessoas clamem pelo socorro de Cristo Jesus, porque só Ele é a solução. Ele alcança as vidas. Ele faz com que as pessoas adorem ao Senhor por tudo que Ele tem feito, de maneira que aquilo que para nós
que não tem valor algum, porque muitas vezes estamos tão acostumados com a religiosidade, com os padrões religiosos, com a cultura religiosa. Para aqueles é um alimento farto de cura e salvação. E finalmente, é o Evangelho que liberta as pessoas da escravidão de Satanás. Que o Senhor nos fortaleça e nos perdoe pela nossa negligência. E que nos dê tempo em vida para que cumpramos essa missão, para que mais pessoas possam vir e adorar aquele que é Senhor e Salvador da sua igreja, do seu povo, das pessoas que chamam pelo seu nome. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a igreja a se levantar. Senhor nosso Deus, o Evangelho é o poder do Senhor. E nós não devemos nos envergonhar dele. Porque se nós temos a certeza da salvação, e é bom que tenhamos, é porque o Evangelho nos alcançou. Mas ele não termina a sua obra no alcance das nossas vidas. Ele revela que aqueles que foram alcançados agora são promotores da graça do Evangelho. São eles que devem levar agora, anunciar o Evangelho da salvação. E esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja, essa é a minha missão. Falarmos de Cristo, para que a humanidade que sofre possa encontrar no Evangelho, no poder de Deus, a cura para a sua alma, a solução para os seus maiores problemas, o consolo para os seus maiores temores e dores. A tua igreja tem a chave, a tua igreja tem a resposta, a tua igreja tem a solução. A humanidade está caída, sofre cada vez mais, tomada pelo terror, pelo pavor, pela angústia, pelos sofrimentos. Como crerão se não tem quem pregue? Faça-nos compreender que a nossa missão é intransferível, inadiável, e será cobrada de cada um de nós. Agora pedimos também para que a boa mão do Senhor, como nos trouxe aqui, nos leve aos nossos destinos. Guarda-nos em Ti. Nos dê uma semana alegre, mas uma semana também produtiva. E não falo da produção do nosso trabalho, que já tem sido tão grandemente abençoado, mas falo da produção do reino de Deus. Leva-nos da liturgia do culto para a liturgia da vida, anunciando esse evangelho que transforma histórias, que transforma povos, que transforma vidas. Essa é a nossa oração. E se amanhã vivermos pela Tua misericórdia, que vivamos para o louvor e para a glória do Senhor. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.